A 92ª edição do Oscar, realizada em 2020, foi um grande marco para a concretização de propostas de mudanças, que já vinham sendo solicitadas há anos, principalmente no que se refere à maior inclusão e representatividade. Fossem entre os vencedores ou mesmo os indicados, a Academia havia adotado uma tradição que parecia prezar por obras e artistas de um grupo bem específico, fossem gênero, nacionalidade ou etnia. Não à toa, até aquele momento, o Oscar era visto por cinéfilos e entusiastas como uma premiação de americanos para americanos. Basta fazer a análise crítica dos indicados e vencedores entre os prêmios mais prestigiados da noite, como Melhor Atriz/Ator, Melhor Direção e Melhor Filme, para perceber um padrão. Os indicados no prêmio costumam ser de raça branca, no segundo, o prêmio foi dado a uma maioria esmagadora de homens, e no terceiro, o maior prêmio do Oscar, seus vencedores são em sua maioria produções americanas. Mas, quando o grande vencedor da noite desbancou vários favoritos e angariou 4 Oscars, incluindo o do melhor filme. Esse foi Parasita, filme sul-coreano dirigido por Bong Joon-ho. A obra é uma crítica à diferença de classes, aos efeitos da desigualdade social, ao sistema capitalista e à própria natureza selvagem humana. Elementos esses que trazem discussões pertinentes com a sociedade atual, enquanto os demais indicados, como 1917, Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês, foram filmes de época buscando diálogo nostálgico e revisionista com o passado. Longe de questionar a qualidade dos outros indicados, mas a vitória de Parasita também representou uma evolução importantíssima no reconhecimento do cinema fora do eixo hollywoodiano, provando que é possível encontrar grandes tesouros escondidos vindos de outras partes do mundo. E nesse ano de 2022, mais um título vindo do continente asiático entra para a disputa entre os 10 indicados ao Oscar de melhor filme: Drive My Car, drama japonês dirigido por Ryusuke Hamaguchi, e que figura entre as obras mais aclamadas de 2021. Baseado no conto homônimo de Haruki Murakami, sendo parte do livro Homens Sem Mulheres, o filme de Hamaguchi traz diversas temáticas, discussões e sentimentos em uma obra que, além de expandir o material fonte de 40 páginas em um livro de quase 3 horas, é repleta de simbolismos, significados e minúcias que desafiam o espectador a de fato enxergar e sentir o mesmo que os seus personagens. Na trama, conhecemos Yuzuki Kafugu, um ator e diretor de peças teatrais, casado com Oto, uma roteirista. Após anos de casamento, ambos mantêm o desejo e o amor um pelo outro, e os momentos de sexo entre eles estimulam a mente de Oto a conseguir inspirações para seus roteiros, os quais ela esquece no dia seguinte, e Yuzuki é incumbido de recontá-los para ela. No entanto, durante uma viagem de negócios, o voo de Yuzuki é cancelado e o mesmo retorna para casa antes do previsto, presenciando sua esposa fazendo sexo com um jovem ator, Takatsuki, que trabalhava com ela em seus roteiros e já havia sido apresentado ao seu marido anteriormente. Apesar do choque, Yuzuki silencia sua dor e age como se nada tivesse acontecido. Em um acidente de carro, o protagonista descobre estar com o início de glaucoma e inicia um tratamento com soro para retardar a sua progressão e assim continuar a fazer o que mais gosta, dirigir seu carro, um modelo SEB 900 Turbo de 1987. Dentro do carro, Yuzuki usa fitas cassete para memorizar suas falas e repassar os roteiros com sua esposa. Um dia, Oto pede seu marido para ter uma conversa importante com ele quando voltar do trabalho. Porém, ao chegar em casa, Yuzuki vê Oto desacordada e a mesma vem a falecer, em virtude de uma hemorragia cerebral. 2 anos se passam e o protagonista é convidado para dirigir uma peça baseada em Gilvânia, um clássico de Anton Chekhov, em Hiroshima. O detalhe é, a peça segue o modelo multilingüe, com um ator falando em mandarim, inglês e até mesmo com a linguagem de sinais coreana. Entre o elenco está Takatsuki, o mesmo jovem ator que havia tido um romance com Oto. Além das questões envolvendo a peça, como o fato dos organizadores desejarem que Yuzuki interprete o papel principal novamente, mas esse se recusa, também há outra regra que o protagonista deve obedecer. Seu carro não poderá ser dirigido por ele, mas sim por uma jovem motorista chamada Misaki Watari, em virtude de um acidente de carro no passado envolvendo o artista. Nesse momento, uma relação inicialmente formal entre Yuzuki e Misaki se forma, mas que aos poucos se desenvolve em uma grande amizade, com as viagens de carro se tornando um meio de conexão para ambos desabafarem suas mágoas, arrependimentos e tudo sobre o luto oriundo de eventos trágicos de seus passados. Pela própria natureza reflexiva e profunda da sua narrativa, Drive My Car é um filme que preza acima de tudo pelos diálogos, esses que são longos, carregados de significados e mistérios que aos poucos vão sendo revelados ao público.
ou em alguns casos, deixados como pontas soltas para serem preenchidos através da interpretação. Esse cuidado justifica a longa duração do filme, que ironicamente aborda como a falta de comunicação pode trazer transtornos em interações humanas e como o silêncio ajuda a manter sentimentos negativos como a culpa, luto e ódio atormentando um indivíduo. Inclusive, é exatamente esse o grande dilema do protagonista, interpretado brilhantemente pelo ator Hitedoshi Nishijima. Yosuke é um homem culto, ponderado e amoroso com sua esposa, mas que veio a se tornar uma pessoa deprimida, calada e carregada pelo remorso após o falecimento dela. Embora essa tragédia não tenha sido por sua culpa, ele lamenta o fato de não ter ido encontrá-la antes para ter a conversa importante que havia pedido e atribui esse atraso, que foi proposital, à morte dela. Com a progressão da trama, descobrimos que Yosuke se atrasou naquele dia, pois temia que a conversa levasse ao fim do seu relacionamento. E foi esse medo de perdê-la que também o fez não questionar a esposa sobre seus relacionamentos extraconjugais. Como vemos, o protagonista é um homem que evitou o confronto sempre que pôde, e prefere guardar seus sentimentos para si, preferindo sofrer sozinho, comumente dirigindo seu carro. A consequência para isso foi a falta de comunicação real entre eles e o distanciamento que se gerou em seu casamento, mesmo com ambos assumindo abertamente o amor que sentiam um pelo outro, fossem por palavras ou por gestos. Além disso, graças a essa postura, Yosuke nunca foi capaz de compreender de verdade a sua companheira, e seus atos amorosos e traições flagrantes criaram em sua mente uma pessoa que não tinha certeza dos seus reais sentimentos. Mas, quando o protagonista é chamado para dirigir a peça de Tio Vanya em Hiroshima, ele vê sua postura ser confrontada com as regras dos organizadores que obrigam a acertar uma jovem motorista para conduzir seu carro durante a temporada da peça. O primeiro elemento que o coloca contra a parede é a própria peça. Após a morte de sua esposa, Yosuke, que sempre faz o papel principal, em um momento de encenação, não conseguiu mais atuar, pois como ele mesmo fala, o texto de Chekhov o coloca para defrontar a si mesmo. Logo, toda aquela culpa, dúvida e luto vinham à tona, e ele decidiu não fazer mais o papel. O segundo elemento é justamente a presença da motorista, Misaki. A garota se mostra ainda mais reservada que Yosuke, com uma postura sempre séria e profissional, o que impressiona o protagonista devido à sua habilidade de direção. Na medida que ambos passam tempo juntos, aos poucos, começam a revelar elementos do seu passado, com o da garota se mostrando ainda mais trágico. Na infância, ela foi maltratada pela mãe, que a obrigava a dirigir pelas estradas de Hokkaido, sua terra natal, da maneira mais perfeita possível, do contrário, ela seria espancada. Além disso, nos é revelado que sua mãe provavelmente sofria de uma doença mental, criando uma segunda personalidade mais infantil e amorosa para ser uma amiga de Misaki. Em um terremoto, a casa seria completamente destruída. Misaki conseguiu escapar, mas sua mãe não. Em virtude disso, ela também nutre culpa pela sua morte, apesar de tudo que sofreu. Graças a esse compartilhamento de dores e mágoas, Yosuke e Misaki criam um elo que permite a ambos se comunicarem de maneira que não conseguiam fazer antes com seus entes queridos. E essa incapacidade, de certa forma, influenciou em suas mortes. Yosuke se recusou a ter uma conversa franca com Oto, de expor seus sentimentos de raiva e tristeza e a sua indignação pelas traições dela, e no fim, viu perder sua última oportunidade de fazer isso, tornando o luto ainda mais longo e pesaroso. Enquanto a Misaki, o fato dela se fechar para todos através de uma postura fria e indisponível serviu para protegê-la dos males do mundo após a morte de sua mãe, mas também a impediu até mesmo de sorrir. Com ambos indo em direção ao antigo lar de Misaki, em Hokkaido, todas as verdades são reveladas em um momento de total desabafo. Yosuke lamenta pelo tempo perdido e pelas palavras não ditas, abraça Misaki e a conforta dizendo que é preciso continuar vivendo, mesmo com a morte daqueles que amavam. Esse elemento da comunicação, como forma de conhecer um ao outro e a si mesmo, é algo muito forte na relação da dupla protagonista, mas não se resume a eles. Os demais personagens também enfrentam seus dilemas, como é o caso dos integrantes da peça, tendo que se acostumar com os idiomas que não dominam. O próprio Takatsuki, que revela não ter tido seu amor correspondido por Oto, tenta encontrar algum confronto ao participar da peça de Yosuke, e em certo ponto, desabafa para ele os sentimentos que tinha pela esposa desse e como após a sua morte, não tinha encontrado roteiros que o preenchessem da mesma forma que os dela faziam.
Outro exemplo emblemático da importância da comunicação humana está na cena do jantar na casa do casal que participa da peça. Ambos explicam que para o relacionamento dar certo, ele precisou aprender a língua de sinais para se comunicar com ela, e ambos conseguiram fazer dar certo, mesmo após terem perdido a sua filha, algo que Yusuke também sofreu com Oto. Mesmo com essa limitação, o casal vive em um ambiente acolhedor, o que é reconhecido por Yusuke e até por Misaki, que em determinado momento recebe um elogio desse por suas habilidades de direção, iniciando assim a aproximação entre ambos no futuro. Ainda sobre a linguagem de sinais, ela é fundamental para a penúltima cena do filme, onde a atriz usa dela para comunicar não só à plateia, mas principalmente ao protagonista, tudo o que ele precisava ouvir para seguir em frente com sua vida. Não sabemos se ele realmente superou seu passado, mas ao invés disso, vemos Misaki, algum tempo depois, dirigindo o mesmo modelo de carro de Yusuke, acompanhado de um cachorro. Ao final, a jovem retira sua máscara e revela seu rosto, que além de esboçar um leve sorriso, a cicatriz que marcava seu passado trágico está bem menos visível. Ao fim de tudo, Drive My Car é uma montanha-russa de sentimentos, simbolismos e interpretações, que podem ser onerosos para o público casual, mas que certamente irá agradar cinéfilos e aqueles que desejam uma trama mais profunda e significativa. Há muito o que se debater nessa rica obra de Rizuki Hamaguchi, que com louvor merece a indicação ao maior prêmio da noite de 27 de março desse ano. Mas para alguns, o tema que mais irá reverberar ao final da sessão é justamente como a comunicação entre os seres humanos é a ponte que nos conecta, que nos permite criar laços e conhecer verdadeiramente uma pessoa, e assim, nos permite conhecer a nós mesmos. Yusuke e Misaki precisaram criar ativamente essa comunicação entre eles para superarem suas dores e ressentimentos, e não apenas se fecharem em seus próprios mundos, como aconteceu com Yusuke. Deixar ao outro a tarefa de estabelecer essa comunicação, como fez com Oto em seu ato derradeiro. Afinal, como dizia o pensador Antônio Francisco, a comunicação é sempre uma via de mão dupla. O problema é que sempre estamos na contramão.